Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Belém. Boa noite, Pará. O primeiro desafio da noite é você saudar essa mesa aqui presente, tão ilustre, com tantas autoridades. Uma salva de palmas para a mesa, pessoal. Vocês me ajudem, me ajudem. A minha memória RAM chega no máximo a 5, 8 nomes. Imagine essa egrégia mesa aqui que está reunida. Então, vamos fazer uma saudação simbólica, inicialmente ao governador Helder Barbalho. Helder e sua equipe, que eu quero aqui homenagear e dizer que, se foi possível, se está sendo possível esse encontro e a conferência em seguida, é porque o governador nos recebeu de braços abertos, juntamente com a sua equipe, e nos deu todo o apoio necessário para que nós realizássemos esses, me permitam, magnos eventos aqui. E é bem verdade, governador, que isso tem sido uma sequência praticamente diária, não é isso? De eventos, porque hoje, sem sombra de dúvida, Belém está no centro das atenções nacionais, no centro das atenções ambientais do desenvolvimento sustentável da Amazônia. E assim sendo, está no centro das preocupações também do mundo. E homenagear também as mulheres aqui presentes, em nome da Ana Paula, que é a representante do ministro do Meio Ambiente, que não pôde vir por conta de uma audiência no Congresso Nacional, o ministro Alexandre de Moraes, perdão, o Xandão está tão forte que você troca o nome, do Alexandre Silveira, e que nós aqui o saudamos. Muito bem, com o nosso apoio. Eu queria dizer que gostaria de saudar os parceiros, os nossos patrocinadores, as delegações estrangeiras aqui presentes, representantes de mineradoras, fornecedores, imprensa, apoiadores e ao povo de Belém, do Pará, que nos honra aqui com sua presença. Dizer também que realizar essa 25ª edição da Exposibran em Belém tem tudo a ver com o fato de que essa região, Pará, Amazônia, nos oferece chances únicas de relacionar a mineração com a sustentabilidade, com a responsabilidade ambiental. E, por isso, nós estamos muito felizes de estarmos aqui. Pois é aqui, no estado do Pará, governador, aonde o setor que nós representamos prevê investir até 2027 1/3 de todos os seus investimentos previstos para o país. A expectativa é que nós venhamos a investir algo como 14 bilhões de dólares aqui, e investir em nome da mineração sustentável, da floresta viva, do respeito aos povos indígenas e originários, visando a redução da desigualdade de renda e a preocupação com a natureza. Ou seja, os dois grandes eixos que hoje movem a todos nós, e a mineração, me permitam, em particular, que é a redução das desigualdades sociais e, ao mesmo tempo, o cuidado com o meio ambiente, com o futuro, e que se traduz numa síntese, desenvolvimento sustentável. Aqui nós visualizamos grandes oportunidades, sejam nos mais diversos setores ou subsetores da mineração, e isso pode ser expresso particularmente com a contribuição da maior importância que o nosso setor tem a dar para a chamada transição para uma economia de baixo carbono. Acredito que é do conhecimento de todos que o maior desafio que nós enfrentamos hoje e a própria humanidade é a questão para uma transição de uma economia de baixo carbono, de uma economia que nos assegure a continuidade da humanidade e, mais proximamente ao nosso coração, aos nossos filhos, aos nossos netos. Eu acredito que não existe algo menos ético do que legar às futuras gerações uma natureza pior do que nós recebemos. Isso não pode, de fato, acontecer. E, nesse sentido,
nós podemos afirmar que essa transição imprescinde da mineração, imprescinde, sobretudo, dos chamados minerais críticos ou minerais estratégicos. Que minerais são esses? São os minerais que permitem, pela sua composição ou pelo seu uso, que se reduza a produção de gás carbônico, CO2, o grande vilão do aquecimento que nós temos nos mares, nas terras, das possibilidades de seca, nas possibilidades de endemias, de fome, e esteja tudo mais. E aqui, no Pará, nós temos grandes potencialidades para esses minerais críticos. E por isso mesmo que nós estamos aqui, mais um motivo para celebrarmos isso. Potencialidade que tem esse estado amazônico, que tem a Amazônia como um todo, para que nós possamos, então, ter uma capacidade de contribuir para que nós tenhamos um mundo saudável, que a vida seja preservada, que sejam respeitados os direitos das futuras gerações. Gostaria de dizer que isso significa, para os senhores terem uma ideia, minerais críticos à demanda, no ano passado, 2022, girava, governador, em algo ao redor de 320 bilhões de dólares. E a perspectiva é que nos próximos 3 anos supere 1 trilhão de dólares. Mas os números aqui, eles de fato têm uma situação, digamos assim, a menor, diante das possibilidades que trazem exatamente para aquilo que nós queremos. Um planeta que a gente continue tendo como a nossa casa e uma humanidade que continue a perpetuar a nossa perspectiva de vida, os nossos valores e civilização. Mas é preciso também dizer, nessa fala inicial, que o setor demanda algumas questões que precisam ser resolvidas para o seu pleno desenvolvimento. Em primeiro lugar, nós ainda não temos uma política nacional de minerais críticos ou estratégicos, e isso é fundamental. Aliás, carecemos também de uma política ampla, de uma política que realmente se prolongue ao longo do tempo, seja clara e objetiva, e que carregue também os investimentos necessários para o desenvolvimento de todo o setor. Como dizia ainda há pouco aqui um militante bem-vindo, nós queremos uma Agência Nacional de Mineração forte, porque sem uma Agência Nacional de Mineração forte, sem uma Agência Nacional que respeite os seus quadros, que dê a ele a remuneração devida, que tenha um orçamento compatível com as suas responsabilidades, não existe uma mineração forte, sem a menor sombra de dúvida. Uma outra questão crônica que nós temos é a falta de investimento no setor. Ainda há pouco eu dizia, no talk show que nós tivemos aqui anteriormente, que dos 2 trilhões e 100 bilhões de reais investidos nos setores econômicos do nosso país, apenas 0,9% são investidos na mineração, que é um dos 3 maiores setores que nós temos em atividade no nosso país, responsável por mais de 30% do superávit da nossa balança comercial. Então, nós reivindicamos isso e não vamos abrir mão disso daí. E, por fim, nós temos um problema com o conhecimento geológico. O Brasil não sabe o que o Brasil é, o que o Brasil tem. Nós precisamos ampliar isso, para que novas oportunidades surjam, mais empregos, mais produção, mais impostos, mais saúde, mais educação, que são gerados pelo setor. E, ao finalizar, 2 pontos. O setor mineral tem um compromisso irreversível com a sustentabilidade que se traduz na chamada estratégia ou métrica ESG, que é a questão da governança, do social e do ambiental. Nós somos hoje o único setor no país que tem metas absolutamente claras nessa direção e que trimestralmente apresenta todos os seus avanços para o escrutínio, para que todos saibam que, para nós, no centro da nossa preocupação está a vida, está a questão do ambiente, está a questão da pobreza ou da redução da desigualdade. E, falando nisso, quero dizer que, encerrado esta Exposibran, voltada para a tecnologia, para a inovação, para negócios, para tudo, enfim, que justifica essa que é a maior feira do setor do país, nós vamos abrir a Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias. Se isso aqui é negócio, inovação, tecnologia, o amanhã, ou seja, quando da conferência, o que está valendo lá para nós é propósito, valor, futuro. E o futuro do mundo, como do Brasil, passa pela Amazônia, passa pelo Pará. Ali nós vamos assumir um compromisso, na verdade, nós vamos expressar um compromisso com a floresta viva, com respeito às populações originárias ou indígenas, com respeito à natureza,
e com, evidentemente, a busca do desenvolvimento sustentável. Para isso, nós convidamos gente de todo o mundo. Estarão representados aqui aquelas que representam populações originárias, estarão aqui as universidades, estarão aqui os ambientalistas, estará aqui o governo do governador Helder, estarão aqui autoridades federais, estarão aqui grandes representantes da opinião pública e formadores de opinião global, como é o exemplo do ex-primeiro-ministro Tony Blair, do 8º secretário-geral das Nações Unidas, o Ban Ki-moon, aliás, responsável pelo Acordo de Paris, que é a métrica que nós seguimos na questão ambiental, e também o ex-presidente da Colômbia, Ivan Duque, e muitos outros mais. E, dentre eles, destaco aqui a presença do presidente do ICMM, o Roe, que está aqui conosco. O ICMM é o órgão regulador mundial da questão relativa ao mineral, e é, sem sombra de dúvida, uma honra, Roe, ter você que conduz o destino da mineração do mundo aqui presente entre nós. Portanto, encerro dizendo mais uma vez, sejam todos e todas muitíssimo bem-vindos. Espero que, quando a gente terminar aqui, vocês vão todos conosco, porque a gente vai abrir a exposição lá, onde a gente tem mais de 160 estandes, onde a gente vai ter aqui a Conferência da Mineração e mais de 150 palestrantes, uma expectativa de pelo menos 500 visitadores nesse belíssimo hangar da belíssima cidade de Belém, do estado querido do Pará. Portanto, boa noite, sejam muito bem-vindos e muitíssimo obrigado pela atenção.